Mais que vencedores. Romanos 8:37 é interessante, né? A gente lidar com esse assunto e conversando com os outros pastores, todo mundo chegou a um ponto que disse assim, acho que vamos acabar ninguém falando na passagem tema. Porque todo mundo pensa, todo mundo vai falar na passagem tema, então eu vou falar em outra passagem. E aí ninguém fala na passagem tema. E eu falei isso lá na reunião de pastores, falei, olha, todo mundo vai acabar falando, perigo, todo mundo falar na mesma passagem, então é melhor sair da passagem. Aí todo mundo saiu da passagem tema e eu peguei para mim. Enganei eles todos. Então eu vou falar um pouquinho nessa passagem, mas também aliando com outras passagens. Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu queria, pegando essa passagem para estudar, eu olhei e falei, bom, vamos ver primeiro o que são todas estas coisas. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Que são todas estas coisas que nós somos mais que vencedores? E para a gente descobrir isso é só voltar 2 versículos e para o 8:35. Cadê o 8:35? Que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí eu desanimei. Porque todas estas coisas, que são 7, e o número 7 na Bíblia é o número completo, ou seja, aqui estão as coisas todas que nós iríamos passar como cristãos e que seríamos todos vitoriosos sobre elas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. 7 coisas. Eu esqueci de pôr meu óculos, por isso que eu estava meio esquisito. E no versículo 36, ele diz assim, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Todas estas coisas, essas 7 coisas, enfrentamos por amor de ti, enfrentadas por amor a Jesus. Terríveis coisas, tribulação, angústia, fome, perseguição, morte. Coisas que a igreja primitiva enfrentou e coisas que o próprio Paulo, que está escrevendo, tinha experiência, teve experiência e, portanto, tem autoridade de dizer. Será que essas coisas vão nos separar? E ele disse, não vão nos separar do amor de Cristo. Paulo mesmo teve experiência de passar por todas essas coisas, e quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, na verdade ele estava pensando nessas coisas. Paulo passou por tribulações, por perseguição, por fome, por nudez, por todo tipo de sofrimento, de angústia, por causa do Evangelho. E ele, portanto, pode afirmar com convicção, quem vai nos separar do amor de Cristo? Serão todas essas coisas? Não. E a igreja primitiva passou por todas essas coisas. E por isso, eu queria fazer um estudo também, pegar muitas coisas no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, toda a Bíblia fala da vitória de Deus.
Mas o livro do Apocalipse é o livro onde está a expressão, a maior expressão da vitória de Cristo e da sua igreja. O livro do Apocalipse é o final da história, é a vitória. Muita gente estuda Apocalipse. E pena que algumas mulheres da igreja não estejam aqui para ouvir isso. Porque elas gostam de estudar Apocalipse e são bem-aventuradas por isso. Mas estudam o Apocalipse de forma errada. Estudam tentando descobrir o que é que são todos aqueles símbolos e todos aqueles chifres e cabeças. Estudam enfatizando muitas vezes a figura da besta, e quem é a besta, e quem será a besta, quem foi a besta, e o que vai acontecer com a besta. Mas o ênfase do Apocalipse não é na besta. O ênfase do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja. O Apocalipse está escrito, está lá na Bíblia, para que nós tenhamos convicção de que nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem morte vai vencer o povo de Deus. E o Apocalipse, toda a ênfase do Apocalipse é na vitória de Cristo e da sua igreja. E durante todo o Apocalipse há cenas impressionantes de adoração e de louvor a Deus por causa dessa vitória. A todo momento, aqueles personagens do Apocalipse levantam-se, prostram-se e adoram a Deus e ao Cordeiro de Deus. Portanto, o Apocalipse é um livro a ser estudado. Mas não para nos impressionar pela figura da besta, do falso profeta, dos flagelos, dos castigos, mas para nos impressionar e nos encher da consciência de que existe uma vitória que já é ganha. Não é à toa que o Apocalipse começa já no capítulo 1 com uma descrição do Jesus vitorioso. Uma descrição impressionante. E os símbolos do Apocalipse não são para tornar o Apocalipse mais misterioso ou interessante, são porque o coitado do João não conseguia descrever em palavras o que ele via. E quando ele vê Jesus, logo no começo, aquele que vai trazer a revelação a João, ele vê uma figura impressionante. Ele vê uma cena impressionante. Não de um Jesus fraco, morto, ferido, machucado, feio, como é descrito em Isaías 53. Mas ele vê a figura de um Jesus vitorioso. Ele vê a figura de um Jesus que passeia entre os candeeiros de ouro, que são as igrejas, que é a igreja de Deus. Ele vê a figura de um Jesus de cabelos brancos, de rosto resplandecente, de olhos como chama de fogo, cingido com cinto de ouro, vestido de branco, resplandecente, andando no meio da igreja, com uma espada afiada de 2 gumes na sua boca. O Jesus impressionantemente vitorioso. O Jesus que existe hoje, que está no céu e que está aqui no nosso meio, porque Ele passeia no meio do nosso candeeiro. Um Jesus mais que vencedor. E essa figura é tão impressionante, é tão forte, que a Bíblia diz, eu voltei, quando que eu estava?
tão impressionante a cena que Apocalipse diz: quando vi, caí a seus pés como morto. Você já conseguiu ter uma visão de Jesus assim? Em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua força, em toda a sua magnificência, a tal ponto em que você não consiga ficar de pé, que suas pernas amoleçam e você caia diante dessa figura, que é o que aconteceu com João. Caí como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas. Não temas, igreja. Você tem tribulação, você tem angústia, você tem sofrimento, está passando por perseguição, não tema. Tenha coragem. Tenha coragem de ser um vencedor, porque eu estive morto, mas venci. E agora tenho todo o poder, eu tenho a chave da morte, do inferno. Nada vai nos vencer. Não tema, povo meu. Essa é a mensagem do Apocalipse. Não é para você ficar com medo da besta. A besta está vencida, com todas as suas cabeças e chifres. Com essa visão de Jesus, e esse é um primeiro ponto para você ser vencedor, é você ter esse tipo de visão do seu Jesus, do seu mestre, o Jesus vencedor, poderoso. Com essa visão, não precisamos temer nada. Temos problemas, temos desafios. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Além disso, acho que eu vou chamar a Maísa para mudar isso. Jesus aparece no Apocalipse também como aquele que é digno de abrir o livro. João tem aquela visão do trono de Deus, outra visão espetacular. Deus sentado no seu trono, rodeado pelos 24 anciãos, pelos seres viventes, e ele tem aquela visão fantástica, raios, trovões, Deus sentado no seu trono com um livro na mão, e ele diz que um anjo gritou: quem é digno de abrir esse livro? E não encontravam ninguém digno de abrir o livro. Então João começa a chorar, e a chorar copiosamente, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro. Chora, João chora, porque a gente vê que esse livro então é muito importante. E aí o anjo grita: não chores. Um anjo não, um dos anciãos está lá. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu. E agora ele pode abrir o livro, ele pode dar continuidade aos acontecimentos que vão levar a história da igreja e a nossa história à vitória final. Jesus, o Cordeiro, é o único digno, porque
que venceu o inimigo na cruz. Isso já foi falado aqui. A cruz, a vitória de Cristo sobre o inimigo. E só Ele pode dar início aos acontecimentos que levarão à derrota final do inimigo e à vitória da igreja. O inimigo foi ferido na cabeça. Isso está lá em Gênesis. Em Gênesis, quando há queda e Deus dá os castigos e distribui alguns castigos, Ele diz à serpente que os seus descendentes feririam o filho da mulher, Jesus, no seu calcanhar, mas ele feriria o descendente, a ele, a serpente, na cabeça. Você teme o inimigo? Ele está com um ferimento fatal na cabeça. Ele está cambaleando. Ele está esperneando. Porque sabe que já foi vencido na cruz por Cristo. E no Apocalipse chega o momento dessa vitória final, quando uma cena impressionante. Essas são as coisas que nós precisamos mais enfatizar e ver no Apocalipse. Uma cena dessa. Eles estão ali no céu, reunidos. Quando o céu se abre e aparece um cavalo branco, com um cavaleiro montado, e vem galopando, com suas vestes brancas, com respingos de sangue, com olhos como chama de fogo, e com uma espada afiada na sua boca. E esse cavaleiro se chama o Verbo de Deus, o fiel, o verdadeiro. E está escrito no seu manto e na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele vem cavalgando. E atrás dele vem um exército. Milhares e milhares de anjos vestidos de branco, em cavalos brancos, galopando em direção à vitória. E a Bíblia diz: ele vem para combater a besta e os seus seguidores. Dá para imaginar um negócio desse? Uma cena maior de vitória. Aliás, eu comentei com alguém, espero que não escandalize ninguém, que tem muita gente que é contra a tatuagem, né? Aqui diz que ele tinha escrito na coxa: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não vou dizer que Jesus está tatuado, mas está escrito na coxa dele. E o que acontece logo depois disso é que ele vem e combate a besta e os seus exércitos, e a besta e o falso profeta, e os dois são lançados vivos no lago do fogo de enxofre. E os outros seguidores da besta são mortos pela espada afiada do Verbo de Deus. A palavra é que os condena. Jesus, no Apocalipse, é sempre visto, em todo o livro, descrito como o vitorioso, o conquistador. Ele conquista o Hades, o dragão, a besta, o falso profeta e todos os homens que adoram a besta. Cristo vive para sempre e sempre. E ele governa o mundo e a história, e leva essa história a uma vitória final. Se você lê Apocalipse, você é bem-aventurado se você
enfatiza isso. Agora, se você quer descobrir quem é a besta, quem foi a besta, quem coisa, para dizer, para mostrar que você sabe mais que os outros, não está adiantando de nada. O que você tem que ver no Apocalipse é o Senhor vitorioso. E o louvor que a todo momento acontece, quando os anciãos se levantam, se prostram, tiram as suas coroas de ouro e depositam aos pés do Cordeiro e daquele que está no trono. É um livro de louvor e adoração o tempo todo, a música, a louvor, e as multidões vêm e se reúnem e todos proclamam a glória e a vitória do nosso Deus. Tudo bem, a vitória da igreja. Falei da vitória de Cristo. Agora no Apocalipse também nós vemos a vitória da igreja. A vitória sua e minha. Eles, pois, o venceram. O venceram, esse U, pelo contexto, é o acusador das nossas almas, o inimigo, o dragão, o diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, em primeiro lugar, por causa da vitória de Cristo. E se você não foi lavado pelo sangue de Cristo, se você não creu naquilo que Cristo fez na cruz, por você, pagando o preço dos seus pecados, você já começa e continua perdedor. Vitoriosos são aqueles que são vitoriosos por causa do sangue de Cristo, porque creram nele, porque se entregaram a ele, porque fizeram do sacrifício de Cristo o sacrifício do seu eu, fizeram da cruz de Cristo a cruz para si mesmos, e resolveram que mesmo em face da morte iriam continuar seguindo a Jesus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram a consequência do pecado, a morte eterna. E essa vitória já está ganha. Se você creu em Jesus, se você entregou sua vida a Ele, você foi lavado pelo seu sangue e você já está salvo. Pela graça dele, pela misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor para conosco, você já é um vitorioso sobre a morte, o grande inimigo do homem. Mas existe ainda uma outra vitória, que é a vitória que você vai ganhar por causa da palavra do testemunho que você vai dar. Existe uma parte nossa. É gostoso saber que Cristo venceu. E que nós somos vencedores por causa disso. Mas ainda existe uma vitória que tem que ser ganha. E não existe vitória sem luta. Não existe coroa sem cruz. Se você não está a fim de lutar, você não está a fim de ganhar. E você não vai ganhar nada. A palavra do testemunho que deram. E qual foi esse testemunho que deram? A vitória sobre aquelas coisas de Romanos 8. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E Paulo diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. A vitória ganha sobre todas estas coisas.
tribulação. Falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tribulação. Quantos de nós já não passou por tribulação ou passa? A palavra tribulação no latim tem um sentido de debulhar, de moer o trigo. E quando o trigo é debulhado, sabe o que acontece? Ele melhora, porque é separada a palha do fruto. E a palha queimada. A tribulação traz crescimento. A tribulação, a vitória sobre a tribulação traz crescimento para o cristão, fortalece a sua fé. Por isso, nós precisamos não temer, ter ânimo, ter bom ânimo para enfrentar as tribulações. Tende por motivo de toda alegria, diz Tiago, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Perseverança. E a perseverança é uma das coisas que nos fazem ser vitoriosos em Cristo Jesus. Além de tribulação, angústia. A tribulação é uma coisa mais externa, que vem de fora, a angústia vem de dentro. A angústia é um sofrimento mental, um coração apertado. Angústia no grego, e eu não sou nenhum expert em grego, mas eu li isso, que em grego tem o sentido de um espaço que é reduzido, que fica apertado. E quando estamos angustiados é assim, nos sentimos apertados, sem espaço para se mover, para virar para a direita, para virar para a esquerda, como naqueles filmes do Indiana Jones, que as paredes começam a fechar, e você vê que vai ser esmagado por aquele problema, por aquela situação que você não vê saída e você fica angustiado, mas a angústia está ali para que você a vença, para que você tenha vitória. E a vitória na angústia é aquilo que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na hora da angústia, aquiete-se, entregue-se nas mãos do Senhor, e esta será a sua vitória. Perseguição. E como foi perseguida a igreja? Como a igreja na sua história, durante os séculos, tem sido perseguida. Como muitas vezes na história tem se tentado destruir e acabar com a igreja. Bíblias têm sido queimadas, proibidas, reuniões proibidas. E nos lugares onde há perseguição e há proibição, a igreja cresce. Nigéria, Rússia, China. Não há força do inimigo nesse mundo que possa vencer a igreja. Não há perseguição. E uma vez eu perguntei assim, caí na besteira, estava o irmão André, o presidente da Missões Portas Abertas, que leva Bíblias para países proibidos, etc. E ele estava aqui em Bauru dando uma palestra, eu fui assistir, e depois ele abriu a perguntas, e eu, muito enxerido, fiz uma pergunta, ele disse assim: como é que é isso, que esses países todos têm tanta perseguição, e por que é que nós aqui não temos perseguição? Ele respondeu: a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Devia ter ficado quieto, né, Bilão? Se você não está sendo perseguido de alguma forma, é porque você não está vivendo piedosamente. Porque nós vivemos num mundo contrário. O espírito do anticristo já está aí, lutando e batalhando contra nós.
Mas na história da igreja, os cristãos sempre foram vitoriosos. Eles foram difamados, eles foram caluniados. E quando eles eram caluniados, difamados, entregavam-se a Deus, ao justo juiz. Foram presos. E quando presos na cadeia, eles cantavam louvores. Como Paulo e Silas, que fizeram daquela cadeia, daquela sala horrível e escura, um lugar de luz e de louvor, que agradou mais a Deus do que qualquer louvor que nós possamos fazer hoje aqui na igreja, no templo. Porque ali eles estavam presos, amarrados, acorrentados, e dali a vitória deles foi o louvor a Deus. Quando você sofre perseguição ou tribulação, você louva a Deus? Essa é a vitória que nós ganhamos sobre a perseguição. E quando espalhados por causa da perseguição, quando expulsos da sua terra, da sua casa, da sua parentela, e tiveram que sair para todo canto que havia, o que eles fizeram? Espalharam a mensagem do evangelho para todo lugar. A igreja vitoriosa sobre a perseguição. E você sabe que na história da igreja, a época de maior perseguição, que foi na época do Império Romano, foi a época melhor da igreja. Mais crescimento, mais qualidade, porque quem era, era. Não tinha essa coisa de meia boca, de crente morno. Qualidade e mais unidade. A igreja vitoriosa. Fome. E agora complicou em Bilão. Nenhum de nós sofreu desse mal, por enquanto. Tenho certeza disso, que ninguém aqui passou fome. A gente fala, estou morrendo de fome. Tá nada. Tem muita gordura para queimar aí. Não vai morrer assim tão fácil. Tem uma reserva aí impressionante. Mas nos dias de Paulo, nos dias da igreja perseguida, eles eram exilados, eram expulsos da sua terra, perdiam as suas funções, a sua profissão, não podiam trabalhar, não tinham como, passavam fome. Literalmente. Assim como as viúvas. E nudez. Alguém aqui já ficou pelado por amor a Cristo? Nudez. Mais uma forma terrível de pobreza. Eles ficavam sem alimento, sem condições. E suas roupas iam se estragando, se tornando em trapos. Sofriam nudez por amor a Cristo. E alguns deles, muitos deles, eram desnudados pelo inimigo para humilhação, para sofrerem humilhação. Cristo sofreu esse tipo de humilhação. Ficou nu diante dos seus inimigos. E muitos cristãos perseguidos ficaram nus como humilhação por não negarem o nome de Jesus. Perigo. Sofriam constantemente. Perigo de morte. Paulo mesmo disse que ele sofreu perigos nas estradas, de salteadores, em caminhos escuros. Estavam sempre ameaçados pelos decretos dos imperadores romanos. Cada dia aparecia um decreto diferente.
contra os cristãos, viviam sob perigo, sob ameaça. Quando perseguidos, sabe o que eles faziam? Quando o perigo aumentava, sabe o que eles faziam? Quando a ameaça vinha de prisões, de morte, de tortura, sabe o que eles faziam? Oravam e pediam mais intrepidez para pregar a palavra de Deus. Isso é vitória. Isso é vitória. Não é você fazer um bom negócio, ganhar na loteria, isso é bom, é ótimo, mas isso não é vitória. Mais que vitória, é você diante de todas essas coisas, continuar louvando a Deus e orando e buscando nele, não negando o nome de Cristo na sua vida. E no Apocalipse, voltei. Cadê a Maísa? Eu ainda vencerei essa batalha contra a tecnologia. Você sabe que vou dar um testemunho aqui, viu, Beto? Sua palavra tocou meu coração. Eu tinha um celular que eu ganhei no meu aniversário, daqueles bons, com várias funções, etc. Mas, quando o Beto falou assim, em que ano você parou? Eu não consegui chegar no ano. Vai mudando para mim, porque eu não sei o que eu estou fazendo aí. E aí eu perdi o celular, roubaram meu celular, e faz mais de mês já. Por isso que você me liga e eu não atendo, porque eu não tenho celular. E eu fiquei sem celular, falei, as pessoas falavam, Ed, você está sem celular, como é que você está sem comunicação? Para que eu preciso de celular? Não preciso de celular, vivi a vida inteira sem celular. Não vou morrer porque eu estou sem celular. E quando eu comprar um celular, eu vou comprar um bem daqueles, bem porcariazinhas, só para ligar, porque eu não mexo em mais nada mesmo. Olha que atitude. Quando o Beto falou, em que ano você parou, você precisa se atualizar, caiu a ficha, Beto. Essa semana eu vou sair comprar um baita de um celular e vou aprender a mexer. Você vai começar a receber mensagem minha, essas coisas aí, que tudo, você vai ver só. Você não vai me aguentar mais. Vai ser um milagre, o careca está falando. Onde que eu estou? Eu ia na passagem de Apocalipse 8, 3 e 4. Esse aí. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso está acontecendo lá no céu. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Você pensa que as orações de você pedindo para não chover, porque você vai fazer um piquenique? Não é. As orações para ter intrepidez de falar da palavra, para vencer as perseguições, para vencer as angústias, para vencer aquilo que você tem que vencer na sua vida. Elas sobem com um cheiro agradável as narinas de Deus, e lá naquele ambiente de adoração, de louvor, a festa, e a sua oração faz parte dessa festa. Que coisa incrível. Espada. Quantos morreram por amor a Cristo? Mas são vencedores. Lá no céu, no Apocalipse, aparece no momento os mártires,
E eles perguntam a Deus: até quando o nosso sangue vai ficar sem vingança? E chega o momento no Apocalipse que Deus vinga o sangue dos mártires, daqueles que morreram por amor a Cristo. Estevão, quando era apedrejado e sentia a força e a dor daquelas pedras batendo no seu corpo, sabe o que aconteceu? Ele olhou para cima e teve uma visão do céu. Viu Jesus, aquele Jesus glorificado, e morreu vendo Jesus, e louvando a Jesus, e perdoando aqueles que estavam matando. Isso é vitória ou não é? Apocalipse 24, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram com Cristo. Essa foi a recompensa. Eu queria ler um texto, que é o do capítulo 7, 9, 13 a 17, que fala sobre essa vitória daqueles que passaram por todas essas tribulações. Diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é que é vitória. Deus, pessoalmente, enxugando as lágrimas. Recompensa. Jesus está voltando, mensagem do Apocalipse, para tomar o seu povo para si mesmo e fazer a grande festa das bodas do Cordeiro. Amanhã nós vamos tomar a ceia. Jesus mandou tomar a ceia em memória dele, disse na última vez que tomou com os discípulos: essa é a última vez que eu tomo com vocês até aquele dia, daquela festa que já está marcada, e que você já recebeu o convite, só falta você aceitar, se preparar, se batizar, se tornar um vencedor, para participar da grande festa, que vai acontecer, sabe aonde? Não é no buffet mais chique da terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós, a igreja, a noiva,
enfeitada, chegando para a grande festa das bodas do Cordeiro, num novo céu, numa nova terra, na nova Jerusalém, na igreja de Deus, enfeitada, bonita, para participar da festa. Tomaremos a ceia com Ele, tudo será novo. Nem o seu olho nunca viu, nem o seu ouvido nunca ouviu, nem nenhum coração aqui já penetrou no seu coração aquilo que Deus preparou para esse dia e para aqueles que o amam. São coisas inimagináveis, indescritíveis que Deus tem e que preparou e que estão lá à espera da grande festa da vitória. E essa nova terra, e esse novo céu, de quem será isso? Quem será o dono disso? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Herdeiro de todas as coisas, co-herdeiro com Cristo, filho de Deus. Quando pensamos na esperança gloriosa da segunda vinda, nos enchemos de alegria, nos enchemos de expectativa de que isso aconteça logo. Quando tiramos um pouco os nossos olhos das coisas desse mundo e conseguimos ver o céu e o que nos espera lá, contemplar, com os nossos olhos da fé, aquilo vem uma expectativa e uma vontade de que aconteça logo. E como lá em Apocalipse, nos últimos versículos diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Monta logo nesse cavalo branco e vem. Vem para nos dar a vitória, para que possamos festejar e comemorar. Vem, Senhor. Vem, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Se você quer fazer parte disso, dessa vitória, vem e beba. É a mensagem do Apocalipse. Venha e beba. E você que já recebeu a Cristo, diga, vem, Senhor. Vem logo, Senhor. Venha teu reino. Muitos cristãos, durante a história da igreja, sofreram todas estas coisas. E mesmo hoje em dia, em muitos lugares, sofrem ainda. A maioria de nós aqui nunca passou fome, muito menos espada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você é de Cristo, se você tem o Espírito Santo, se você tiver que passar, Deus vai lhe dar a vitória. Mas nós temos as nossas tribulações e angústias. E olha, eu creio que muitas delas são tão complicadas de vencer quanto estas citadas por Paulo. Perseguição, de alguma forma todos nós sofremos. Gozações, resistência da família. Vencer torturas, vencer humilhação não é nada fácil. Calúnias. Mas vencer as lisonjas e a sedução do mundo atual também não é fácil. As palavras doces, a argumentação da sociedade pós-moderna,
com suas ideias e filosofias, não deixa de ser complicado. E para o diabo tanto faz ele esfriar o teu amor pela tortura, como pela sedução. Para o diabo tanto faz ele esfriar o teu amor diante da espada e do perigo, ou diante das palavras doces desses tempos de propaganda, de marketing, de consumo. E eu temo que pode ser que a igreja de hoje esteja em maior perigo de perder a sua integridade do que naqueles dias difíceis. Uma igreja que está se corrompendo, que está se deixando seduzir. A maioria de nós nunca passou fome. Mas eu digo, e com aperto no coração, de quem sabe tem muitos cristãos morrendo de inanição e fome espiritual. Não se alimentam da palavra, não frequentam os cultos, não ouvem as pregações, não têm tempo para o discipulado. Estão passando fome espiritual e correm o risco de perder a sua vida. A falta de oração empobrece a muitos espiritualmente. Tem cristão pobre, não ora. E isso os deixa nus diante do inimigo, totalmente desprovidos da armadura de Deus, da defesa de Deus, ficam à mercê do inimigo e talvez não estejam ameaçados por leões que queiram devorá-los, rugindo, mas estão à mercê daquele que é leão, que se diz leão e que diz que a Bíblia diz que ele rodeia e vem em volta de nós, rugindo como que esperando um momento para nos atacar. O espírito do anticristo já está aí. Ele está seduzindo o mundo, ele está atraindo as pessoas para que o adorem, e para que adorem todas as coisas menos Deus. O materialismo, a busca desenfreada por bens, por riqueza, por poder, são os deuses dessa época, e muitos estão adorando os deuses dessa época. E muitos cristãos estão até pondo a sua fé e buscando a Deus para conseguirem essas coisas. E não percebem que estão adorando a ídolos, que estão seguindo a besta. E os falsos profetas, então, que se proliferam no meio da igreja, que pregam todo tipo de evangelho, que não é o evangelho do reino, o evangelho de se entregar a Cristo, de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, de não usá-lo para os seus interesses, mas para fazer os interesses e a vontade dele. Está cheio de falso profeta por aí. Tem enganado a muitos, e a Bíblia diz que vão enganar até muitos dos próprios escolhidos, que não seja você, que não seja eu. E a vitória descrita em Apocalipse é exatamente esta, sobre a besta e sobre os seus adoradores. Por isso nós temos que vigiar. Não podemos nos distrair ao atravessar essa terra cheia de coisas bonitas, essa terra encantada que nos atrai e que nos consome no nosso dia a dia, que nos faz não ter tempo para orar, para ler a palavra, para estar com os irmãos. E louvado seja Deus por todos vocês que estão aqui com suas famílias e filhos, porque entenderam isso. Porque não é ruim estar lá na praia, não é pecado, mas é muito melhor e muito mais vitória estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, junto com seus filhos.
Temos que vigiar. E o nosso amor por Cristo deve ser maior. Temos tudo para sermos vencedores. Temos Cristo em nossa vida, o seu Espírito que nos consola e nos fortalece nas tribulações. Vamos vestir a armadura de Deus e lutar. Porque acima de tudo, a profecia, o Apocalipse, nos mostra que a vitória nossa é definitiva. Sobre o mal, sobre o pecado, sobre o inimigo e sobre a morte. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. E em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.